Em nome de Jesus. Nossa irmã Gorete e nossa irmã Ana Paula. Que belo é
quero convidar os irmãos para se estar de pé. Nosso presbítero Ayrton estará lendo a palavra oficial nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Convido você a abrir junto comigo a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Irei fazer uso. Glória a Deus. Todos acharam? Os irmãos estão procurando? Consigo esperar um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três presidentes, quais Daniel era um, quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu de príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei, disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Glória a Deus. Estaremos orando e agradecendo a Deus por esse período, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Nessa oração, os irmãos apresentem o nosso irmão Salatiel, a nossa irmã Fabiana. Acabei de receber uma mensagem dele, né? Que os irmãos apresentem para que o Senhor Deus venha dar graça e saúde para a vida dos teus filhos. Amém? Eles não estavam bem por esses dias, né? Ontem e hoje, mas vamos apresentar a Deus para que o Senhor venha restaurar a saúde de toda a família, e amanhã eles estarão aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Algum pedido especial da parte dos irmãos? Amém. 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 Os irmãos apresentem a nossa irmã Jane em oração,
para que o Senhor Deus venha dar graça e saúde à filha do Senhor. Bem, oramos. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, graças te damos nessa noite. E apresentamos, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa família, a todos os nossos irmãos e amigos presentes nessa noite. Oramos, ó Deus, pela vida do Salatiel, da Fabiana, de toda a família. E o Senhor Deus esteja nas tuas mãos de bondade, misericórdia, restaurando, dando saúde a essa família. Oramos, ó Deus, também pela vida da irmã Jane, que pede, Senhor, a oração da igreja. Oramos, ó Deus, a todos os irmãos presentes, pois o Senhor Deus é poderoso para visitá-los, curá-los. Oramos, ó Deus, por todos aqueles nomes a qual a igreja tem orado e apresentado, a todos os enfermos, crendo que o Senhor venha visitá-los, da graça, força nessa noite. Continua, Senhor, tomando a frente desse trabalho, que tudo, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome. Amém. Nesse momento queremos estar ouvindo o grupo Cântico Angelical juntamente com o Maranata. Logo após o Cântico Angelical Maranata, Rocha Eterna e Jeová Raá estará com oportunidade também. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. O paraíso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, só Espírito. Glória a Deus.
as apresentações. Aleluia! Tu és fiel, Jesus. És fiel, aleluia! Bendito seja o teu nome. Aleluia! A honra, a glória e o louvor seja dado a ti.
nessa noite com a tua presença. Queria estar convidando a nossa irmã Eliana. Eliana? Glória a Deus. Irmãos, nós temos a total liberdade de adorar ao Senhor nesta noite. Por isso, louve e adore ao Senhor, porque Ele nos concedeu essa noite, tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado saúde para estarmos aqui louvando e adorando a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou apresentar, ela já é da casa, mas vou apresentar ela, tá lá em cima. Está conosco a Tamires e a sua filha. Ela vem de longe, a Tamires é daqui, mas vem de longe, né, Tamires? O que a igreja vai falar para Tamires? Seja bem-vindo em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Na verdade é Tamires, né? Isso. Meus irmãos, eu quero saudar a Deus com a paz do Senhor. Vamos melhorar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Quero apresentar nesta noite com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação, o pastor Elias Cross. Ele, dirigente de campo, Vila Guarani. Eu não gosto que fale, que apresente os atributos, né, que ele tem, os cargos. Então, o pastor Elias está dirigindo o campo de Atema, Vila Guacuri, é escritor, conferencista, teólogo. Pastor, ele tem aí um curso teológico, acho que ele vai trazer, não sei se ele tem lá na editora. Muito bom, uma apostila muito boa, com 18 matérias. Você lembra, né, pastor? Então seria muito bom depois os irmãos procurarem ele aí, adquirir esse curso teológico aí completo, meus irmãos. E tem até certificado, direito certificado, né? Amém? Depois tem alguns livros aí, depois você vai divulgar. Amém? Como diríamos a pastor Elias Cross? Seja Bem-vindo em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Um abraço dentro da igreja. O cantor chegou já? O cantor? Eu quero apresentar o pastor Gilson, está na programação ali, na filmagem, esteve conosco desde o primeiro dia, meus irmãos, quinta, ontem, hoje, e eu acredito que amanhã também, não sei se vai ter amanhã, mas é um prazer imenso, como diremos ao servo de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Cadê o pastor Léo com sua família? Cadê o pastor Léo? Está aí, Leonardo, Maedna. Fica em pé, meu irmão, fica de pé. Os filhos, aí, meu irmão. Meu irmão, essa família aí, ó, essa família toda, eles estão com o propósito de cooperar conosco. Pastor Leonardo estava pastoreando, devido ao trabalho, correria toda, a irmã Edna está trabalhando em colégio à noite, então foi preciso entregar o trabalho. Eu estive na casa deles ali com minha esposa, conversando, e eu quero já de antemão pedir para o líder da mocidade receber aquele pessoal ali, os filhos, o irmão Manuel com a irmã Metinha, tem uma menina ali, ó, adolescente, amém, irmã Edna? Você também aqui das irmãs, e o pastor Leonardo, seu lugar é aqui conosco, tá bom vocês aí, pessoal? Receba a minha alegria, a minha gratidão de estar recebendo vocês, de braços abertos, como diremos a igreja do Parque Irapuru, a família do pastor Leonardo. Seja bem-vindos em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Presbítero Manuel Marcondes, dá um abraço dele, pastor Leonardo aí. Demonstra para ele o carinho aí. Dá um abraço nele aí. Cadê? Manchile, dá um abraço naquela menina lá, filha do pastor Leonardo. Vamos receber com bastante alegria, satisfação. Eu vou tomar esse tempo, mas é muito precioso. Amém? Cadê uma moça, uma menina? Já agora um jovem aí. Cadê o jovem aí? Deixa eu ver o menino aí.
Davi, vai lá, dá um abraço lá. Do menino lá. Eu não notei o nome deles, não consegui anotar, mas dá um abraço lá no filho do irmão Pastor Leonardo. Isso. Demonstrar, meus, isso é demonstração que essa igreja tem carinho, tem afeto, amém? Tem comunhão. Estamos recebendo os irmãos aí com toda a comunhão, com toda a alegria, com todo o prazer, amém, meus irmãos? Como diremos mais uma vez, a família, mais uma vez. Seja bem-vindos em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Está conosco também, que vai ministrar o louvor nessa noite, o pastor Osman, né? Restaurando para Cristo. Levanta aí, Osman. Quem não sabe, o Osman é irmão do Osiel. Junto com ele trouxe a esposa Eliana, o Gustavo, né? O Gustavo. Levanta aí, Gustavo. Eliana, para todo mundo conhecer. E é sua namorada? Giovana. O que a igreja vai falar nessa noite? Seja bem-vindos em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Aproveitando aí, os jovens dão um abraço, bem-vindo também. Vamos cantar com alegria nesta noite? Quando uma pessoa vem nos visitar, é muita alegria solta pelo ar. O sorriso chega em cada irmão, poder sentir de Deus a comunhão. Seja bem-vindo com muito prazer. É muito bom conhecer você, bater as mãos. Vamos cantar ao nosso Deus. Vamos louvar a união. Provém de Deus. Foi Ele quem uniu você e eu. Quando você daqui sair, nos leve em seu coração. E quando um dia quiser voltar, seja bem-vindo, meu querido irmão. Quando você daqui sair, nos leve em seu coração. E quando um dia quiser voltar, seja bem-vindo, meu querido irmão. Amém. Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos na casa do Senhor. Sem mais delongas, meu irmão Osman estará louvando ao Senhor com 2 hinos. No segundo hino, nós estaremos tirando as nossas ofertas e nossos dízimos nesta noite. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que culto lindo, né? Quantas pessoas bonitas, né, pastor? Glória a Deus. É um prazer poder estar aqui. Quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade que Ele nos dá de estar adorando o seu nome. Viemos aqui para adorar. Amém? Hoje nós vamos estar adorando ao Senhor com um louvor por nome sinceridade. E esse louvor ele fala muito ao meu coração. E eu orei ao Senhor quando recebi o convite. E o Senhor me deu esse louvor. Por mais que possa parecer que as coisas estão difíceis, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Se você veio aqui para ouvir uma resposta do Senhor, preste atenção nesse louvor, ele vai falar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e bendecido seja o teu nome. Tu conheces o meu interior. Acho que não foi o playback. E também acho que ele não dá o playback. Vou mandar o playback aí. Pode parar, por gentileza.
Vou mandar um playback aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Tu conheces o meu interior e também vê toda a minha dor. Estou ansioso, Deus. Meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, o chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado. Só sinto vontade de morrer, vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei, até te entristeci, mas mesmo desse jeito eu adorando é que eu me sinto feliz. Porque teu coração está batendo forte assim e ainda está dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho, filho meu, de todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho, filho meu.
Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esse louvor, Ele falou: avisa a minha igreja, fala para a minha igreja, que se me adorarem nesta noite, eu vou visitar casas, eu vou visitar famílias, eu vou visitar saúde, ninguém mais vai te humilhar. Você recebe? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus! Oh, aleluia! Getsemane foi que Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, o cobre, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer aquele momento de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu escudo. Posso ouvir o clamor da multidão. Oh, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh,
para o nosso pastor Sérgio, está orando, para o nosso pastor Elias Cross, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor. Vamos orar pelo servo de Deus, que está na responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças por tudo que o Senhor tem feito até o presente momento em nossas vidas, Senhor, pelos louvores entoados, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, pelo teu poder e a tua glória derramado neste lugar. Também queremos apresentar agora o teu servo, pastor Elias Cross. Senhor, toma nas tuas mãos, usa poderosamente, como o Senhor sempre tem usado o teu filho, através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Receba o pastor Elias Cross. Com muita alegria e satisfação, eu quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Privilégio estar convosco nesta noite. Eu quero saudar aqui meu amigo pastor Hamilton Nascimento. Eu ouvi em outras congregações as reuniões, né? E também Ayrton, que entrou em contato conosco. Louvar a Deus pelos demais obreiros aqui neste púlpito, os músicos muito educados, quer dizer, com musicalidade e educação musical. Isso eu valorizo muito. Nenhum músico fritando o outro. Louvar a Deus por essa igreja linda e maravilhosa. Povo lindo. Teve alguém que veio aqui e disse que a igreja é linda. E quem disse isso está com toda a razão. Tem um brilho maravilhoso. Aleluia. Fiquei com inveja santa do pastor que está recebendo uma família de pastor aí. Uma família completa aí. Eu até falei, se estivesse perto lá da gente de Diadema ia comprar o passe. É porque pastor é coisa rara na terra. Quando nasce um pastor, a gente teria que fazer uma festa todas as vezes que Deus levantasse um pastor na igreja. Não é todo dia que nasce um pastor. Tem muita gente querendo ser, mas não é. Então a igreja do Senhor precisa de mais pastores, de mais professores. A igreja do Senhor precisa de mais obreiros, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai o Senhor da seara, que envie trabalhadores da sua seara. Quero ler o texto que me foi sugerido aqui dentro da temática geral, mas a mim foi-me dada a tarefa de falar aqui a respeito da fidelidade entre pais e filhos. Está em Aos Efésios capítulo 6, Aos Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 4. Trago saudações da nossa igreja lá na região de Diadema. Hoje foi até fácil chegar aqui, mas normalmente é duas horas. Não é por causa da distância, né? É porque tem carro demais na cidade. Ou podia andar mais a pé de bicicleta, né? Mas ninguém quer saber disso. Virar europeu. Lá nas Firenze, centro de Firenze, Florença, centro de Trento, onde está minha filha, aquelas regiões, ninguém nem pode circular de carro, mas é de bicicleta. Deve ser daqueles doutores, paletó e gravata e de bicicleta. É um negócio bem diferente da nossa cultura. Mas bom, né? Bom para a saúde. Assim diz: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Podeis tomar as vossas assentos. Eu trago sempre comigo alguns livrinhos. Eu nem ia expor aí, mas o pastor começou a falar dos meus livros aí. Eu e a minha família na casa do Senhor. É uma teologia para a família, texto direcionado aos pais, aos filhos e à família em geral. Tem outro que eu sempre apresento, sermões para todos os dias do ano, até acabar. Quando acabar, aí já não dá mais para apresentar. Interessante que quando os livros acabam,
o preço está ali em cima. Você procura na internet, está 200, 300 reais. Mas que coisa, né? Fui procurar um livrinho esses dias aí do Foster, um livro de 120 páginas, 300 reais, um livro sobre oração. Um livro sobre a alma, que fala sobre a alma também, 300 e tantos reais, porque acabaram-se, né? Então tem aqui sermões para todos os dias do ano, 366 sermões, um sermão para cada dia do ano. E tem um outro aqui, Manual do Obreiro, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Isso faz parte de um curso de obreiros que eu inicio lá para a igreja, e eu transformei em um livro. Esse também já está acabando, eu já vou lançar um outro volume, mas uma outra perspectiva. Mas aqui tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito, até culto de debutantes, culto fúnebres, enfim, tudo que um obreiro precisa saber. Glória a Jesus. Meus amados, a escola dominical é um departamento, um ministério de capital importância para a igreja. Lá na nossa igreja nós temos um slogan que diz o seguinte: quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. Quer repetir comigo essa frase? Vamos lá. Quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. Outra vez para vocês não esquecerem. Quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. A escola dominical é o departamento teológico da igreja. Eu sou de uma época que, para separar um obreiro, um cooperador, a primeira pergunta que se fazia ao aspirante ao ministério era essa: você é aluno da escola dominical? Se não fosse, já estava reprovado, porque é na escola dominical que se cresce, que se aprende, que se desenvolve, que recebe revelação, que recebe a precisão da palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Hamilton, bem como da sua esposa, porque um homem sem esposa é um homem pela metade, né? O Talmud diz que um homem que ainda não encontrou uma esposa é um homem pela metade. Acho que aqui todos estão completos, né? Se não estão, vão se completar, né? Assim também como a mulher, né? Então a esposa é fundamental na vida de um homem de Deus, de um pastor. Quero também adorar a Deus pela vida dos irmãos, pelo convite que me foi formulado, também pela existência da escola dominical. Tem igrejas que lamentavelmente estão acabando com as escolas dominicais. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Gilson, pastor Gilson, que sempre está comigo aqui no campo de Guarulhos. E dizer aos irmãos que a igreja que não tem escola dominical é uma igreja aleijada. Uma vez um professor me disse, há muitos anos atrás, eu fiquei 20 anos dentro do seminário, quase virei monge. Se bem que eu estou desconfiado que eu tenho um pouco de monge dentro de mim. Mas o professor me disse que o pastor que não conhece a história da igreja, dizia ele, é um pastor aleijado. Que a história, tudo acontece na história. Tudo é um fato histórico. Até a Bíblia, a palavra de Deus, está dentro da história. Tudo é fato histórico. E a história da igreja é a história onde se manifestam a presença de Deus, os milagres de Deus. Assim também é a escola dominical onde você estuda. Os irmãos no início leram aqui o texto de Daniel, de onde tem a temática fidelidade, o versículo 10, que é muito interessante, porque fala da prioridade que Daniel dava à oração. Quando ele soube do decreto, foi avisado, mas a sua janela aberta para o lado de Jerusalém, todos os dias ele orava 3 vezes. E essa é a vitória do povo de Deus e a vitória do povo que ora, que valoriza a palavra. Se você vai para a Bíblia te leva para a oração. Se você vai para a oração te leva para a Bíblia. E a temática aqui, fidelidade entre pais e filhos, é muito importante nesses dias em que estamos vivendo. Esse texto aqui, podemos dividi-lo em 4 partes. Eu não vou entrar nas minúcias, vou pegar só a ideia.
Mas primeiro a questão da obediência. Sem obediência não se faz nada na vida. Obediência, diz aqui, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Tudo na vida está atrelado a uma obediência. Para você ter sucesso na vida, você tem que obedecer certos princípios. Para você ser bem sucedido numa ciência, você tem que formular um costume para que você se doe àquela ciência e obedecer àquela regra. Hoje eu estava estudando sobre a regra beneditina. Meu Deus, que regra extraordinária e maravilhosa. Isso é lá pelo 4º século aproximadamente. Mas tudo na vida, se você quer ser médico, você tem que obedecer o quê? O princípio da medicina e estudar diuturnamente. Advogado, qualquer outra ciência, você precisa obedecer. Se você quer viver bem na sociedade, você precisa submeter-se aos ditames da lei ou das leis. Todas as leis, você precisa observar a Constituição, o Código Civil. Você precisa andar de acordo com as leis. Se você sai de um país para o outro, você tem que entrar naquele país, mas conhecendo as leis no mínimo. Se você, por exemplo, agora eu estou indo para a Itália no final do mês, embora eu seja ítalo-brasiliano, mas vivo no Brasil. Então, eu peguei minha carteira internacional e o código de trânsito parece que é o mesmo, mas não é, porque lá tem placas que, se você não conhecer, você acaba sendo multado. Então o que eu preciso fazer? Dar mais uma olhada na sinalização, ver as leis e obedecê-las. A vida é cheia de convites à obediência, tanto na questão física, social, quanto na questão familiar, questão espiritual ainda mais. Enfim, tudo está atrelado à obediência. E aqui, dentro do princípio familiar, a palavra de Deus diz filhos. Filho não é uma palavra que se dá a qualquer um, porque filho mostra uma paternidade, uma correlação, uma coinonia, tal como Paulo chamava Timóteo de filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu filho. No caso de Paulo se foi, e falando hoje, voltando para esse texto relacionado à filiação, é o próprio Deus se dirigindo à sua casa, à sua igreja, chamando-los de filhos, ou filhinhos, como dizia João. Mas aqui, Paulo diz, vós filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Esse é o princípio para que possamos progredir na vida. A segunda palavra importante aqui é honrar. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Quer ter longevidade? Honre seu pai, honre a sua mãe. Isso é muito importante e fundamental. Veja o versículo 3, diz, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Depois no versículo 4, fala da responsabilidade dos pais. Vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Agora, pai, eu não sei se vocês viram nas notícias um tal missionário, que eu espero que não seja assembleiano, e que não seja de igreja, nem de igrejas históricas, que deu um pontapé no peito de um filho de 3 anos, 3, 4 anos, uma coisa absurda. Não pode ser pai, isso é um monstro. Isso é alguém que não ama, não tem consideração, não tem respeito pelo ser humano e nem respeita a Deus, porque o ser humano, o homem, a mulher, é imagem de Deus. Nós precisamos saber como tratar essa imagem de Deus. Esse teu filho, essa tua filha, é imagem e semelhança de Deus, e eu e você fomos colocados na terra, somos os seus pais, suas mães, mas somos os seus discipuladores, porque eles são nossa continuidade. Então aqui entra o amor do pai para com os filhos. Amor, o fio dourado da graça divina. A
palavra dominante na vida, porque se tivermos amor dentro de casa, e ensinar o amor aos nossos filhos e viver o amor, a continuidade disso é verdadeira, porque lá fora é exatamente a extensão do que acontece dentro de casa. Minha esposa foi professora durante muitos anos e ela me dizia certas coisas que aconteciam na sala de aula que eu ficava impressionado. Filhos de crentes, o seu comportamento ruim, péssimo, comportamento pior que filho de ímpio, mas eram filhos de crentes. E quando verificava-se, a igreja era daqueles pais mais santarrões que você possa imaginar, dessas igrejas que não podia fazer nada, nem olhar de lado, até olhar de lado era pecado. Quer dizer, isso não tem condições nenhuma de ser um cristianismo. Então, dentro de casa, tal como a família de Susana Wesley, a mulher que foi exemplo para todas as mulheres, Susana, que tinha um culto todos os dias em sua casa, e os vizinhos vinham ao culto. Dali nasceu John Wesley, dali nasceu Carlos Wesley, que até hoje faz história com a educação, com a teologia. John Wesley, que dizia: minha paróquia é o mundo e meu púlpito são as praças. Saiu de um lar, na educação, na formação. Isso tudo é importante, mas ainda o texto diz a respeito da valorização, versículo 4: mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui entra a palavra de Deus dentro de casa, a igreja que nasce em casa, o pastor que nasce em casa. Aliás, é da família que sai o pastor, que sai o político, que sai o médico, o advogado. É da família que saem os grandes homens e mulheres de Deus. É da família. E aqui entra a responsabilidade do pai como educador, do pai como pastor, da esposa como pastora, vamos assim dizer. Enfim, porque eu sempre digo, nos casamentos e nas palestras que ministro para famílias e jovens, que para ser pai ou para se casar, deveria se fazer um curso. A igreja precisava ministrar, como faz a igreja católica, através de famílias ou casais já casados há 30, 40 anos, dá um curso, uma palestra para os noivos, para aqueles que estão iniciando a vida. E deveria sim ser questionado, porque tem muita gente que se casa e não sabe o que é um casamento, não sabe o que é uma mulher, acha que a mulher é objeto. Eu perguntei para um jovem outro dia: por que você vai casar com essa menina? Ele olhou para mim e disse: pastor, olha o corpo dela. Eu falei: você está lascado, desculpa a minha expressão. Você está olhando para o corpo para casar, porque esse corpo aí muda, esse corpo muda com o tempo. Você vai se decepcionar se você casar com o corpo. O outro diz: ah, pastor, eu vou me casar, se não der certo eu me separo. Eu falei: então não case, termine agora esse namoro, esse noivado, porque lamentavelmente algumas pessoas acham que casamento é esse negócio como acontecia nos tempos de Jesus, antes da igreja ser estabelecida. Casavam-se para descasar, descasavam para se casar. Era o vício do divórcio que acontecia até então, porque o divórcio, assim como o pecado, é um acidente na vida do crente. Eu não acredito que alguém se casa para divorciar e alguém desce as águas para continuar pecando. Assim como o pecado é um acidente na vida do crente, também é o divórcio. Ninguém se casa para divorciar-se. Então aqui entra a fundamentação da doutrina. A doutrina é aquilo que se aprende. Onde é que nós aprendemos? Na escola dominical, nos cultos de ensinamento, nos cultos de doutrina, nos simpósios, nas escolas bíblicas. É onde nós crescemos na doutrina. Nós estamos vivendo uma época de muitos ataques à família, uma época terrível.
nós temos ataques externos e ataques internos. Temos ataques de todas as formas contra a família. Sabe que a família, embora a igreja estivera na presciência de Deus, mas a família é a primeira instituição de Deus na terra. A igreja, humanamente falando, visivelmente falando, veio depois da família. Deus instituiu primeiro a família, e a família é fundamental, mas o diabo se levanta ferozmente contra a família, e nós temos ataques que vêm de fora e ataques que vêm de dentro. Por exemplo, alguns tipos de ataques: músicas profanas. A música tem um poder extraordinário, porque ela penetra, envolve a alma. Música profana, pornografias, coisas que entram não mais pela TV ficou ultrapassada, mas através da internet, perversões, mídias de comunicação. Portanto, precisamos de levantar uma defesa para a nossa família dentro dos nossos lares, e essa defesa nós precisamos trabalhar no sentido de colocar a nossa família dentro da arca. O que é a arca? É a doutrina, é o pensamento. A arca é um sistema de educação, não para a mente, como dizia Rubem Alves, educador brasileiro. Ele trabalhava no interior, trabalhava com a alma, colocar a ciência lá no coração, lá na alma, e não os decorebas de regras, mas colocar o conceito. Porque se o conceito estiver dentro de você, então você vai trabalhar aquele conceito de acordo com as necessidades do momento. É com a palavra de Deus no nosso coração. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra no coração, quer dizer, o conceito teológico no coração e na vida. Assim sendo, quando olhei esse texto de Daniel também, eu vejo aqui um destaque da fidelidade. Porque fidelidade no sentido de que estamos vivendo um momento complicado, um momento difícil, e Daniel foi colocado de um país, de uma nação, cujo costume era diferente, as leis eram diferentes, tudo era diferente, mas Daniel entrou lá como homem de Deus. E a pergunta é: onde Daniel aprendeu a ser homem de Deus? Onde os seus amigos aprenderam a ser homens de Deus? Certamente dentro das suas casas, através da educação, através do ensino. Daniel foi ensinado na lei, nos princípios espirituais, com os costumes diferentes da sua nação, mas Daniel soube se comportar como homem de Deus naquela nação idólatra. E nós temos aqui o que, pastor? Um discipulado paternal, familiar, fidedigno, que funcionou. Aqui entra a visão do pai discipulador, a visão da mãe discipuladora, porque entre os ensinos dos pais aos filhos dos judeus, na verdade, o objetivo deste ensino era moldar o caráter, baseado em princípios fundamentais, segundo o que dizem os livros dos próprios judeus, que envolviam repetição constante. Repetição. O exemplo prático dentro do ambiente familiar, que seria a adaptação para o ensino à individualidade da criança. Então ali os judeus tinham a educação como exemplo, ensinar conforme a capacidade. Não é você colocar as coisas obrigado, mas é você convencer a pessoa de que ela precisa aprender. Ensinar com a repetição constante, ensinar com responsabilidades compartilhadas, e a prática como o caminho para o entendimento.
Provérbios 22:6 ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, não se desviará deles. Aqui entra um slogan que precisamos colocar no coração de cada pai, no coração de cada mãe: meus filhos, meus discípulos. Podemos repetir essa frase? Meus filhos, meus discípulos. Porque a fidelidade entra exatamente aí. Primeiro, que o pai precisa ser fiel a Deus, porque se você não for fiel a Deus, você não consegue desempenhar a sua função de professor, educador, pastor, profeta dentro da sua casa. A fidelidade, na verdade, entre pais e filhos é uma via de mão dupla, baseada no vínculo, respeito e presença, tal como sinaliza Efésios 6, versículo 1: vós, filhos, obedecei aos vossos pais. Portanto, se a gente olha um pouco mais dentro da visão da responsabilidade dos judeus, o Talmud, por exemplo, diz que o pai antigo, o pai lá do Antigo Testamento, tinha 4 responsabilidades para com o filho, além de ensinar a Torá. A primeira responsabilidade é: devia circuncidar o filho assim que ele nascesse. 2, devia redimir o filho se ele fosse o mais velho a Deus, tinha que pagar uma remissão. Se o filho fosse primogênito, o primogênito pertencia a Deus, o pai tinha que resgatar aquele filho, então ele tinha que cumprir a lei. 3, tinha que achar uma esposa para o filho, não era o filho que procurava, era o pai que procurava. Você vê lá em Gênesis 24, versículo 4, pai procurar uma esposa para o filho. Já pensou se isso acontecer? Eu falava para as minhas filhas: olha, tem que ser eu que vou procurar esse teu namorado, mas elas não queriam nem saber do meu ouvido, né? Porque todo pai tem ciúme das filhas, né? E 4, ensinar-lhe uma profissão. Eram 4 pontos importantes que os pais judeus na época bíblica tinham para com os filhos. Então esse vínculo é fundamental. Por exemplo, era, como ainda o é, dentro dos nossos ditames, dentro das nossas leis, para o desenvolvimento de uma família saudável, trazendo, por exemplo, benefícios e desafios que podem ser compreendidos dentro das dimensões. Por exemplo, responsabilidade incondicional. O pai tem essa responsabilidade. Você é responsável para com os seus filhos. Não adianta culpar o sistema, culpar o governo. Eu e você somos responsáveis. Respeito e honra, isso é importante e é algo que deve nascer dentro de casa. Constância e cobranças, quer dizer, não é você deixar o seu filho fazer o que quer. Sabe que tem certas mães, eu acho que aqui não tem isso, eu nem estou vendo, que deixa o filho fazer o que quer na igreja. Pula em cima do banco, vai para lá, vem para cá, corre, chega na igreja, quer pegar o microfone, quer, olha, é uma coisa tremenda, tremenda. Aí os diáconos vão falar alguma coisa, a mãe já fica querendo defender o filho. Ah, deixa meu filho, não fale com meu filho, e fica fazendo aquela carinha, sabe, para o diácono. Eu conheço mães assim, que não deixavam seus filhos serem colocados dentro do mínimo exigido da igreja, e hoje estão chorando porque seus filhos estão nas drogas. Então, quer dizer, amor extremado é coisa boa, mas tem que ser um amor responsável. Cobranças, isso é importante. Fidelidade familiar, claro que tudo é com equilíbrio, e também a comunicação. Meus irmãos, a fidelidade, que primeiro tem que ser a Deus, porque se você é fiel a Deus, então tudo vai dar certo. Está dentro de uma palavra que nós conhecemos como lealdade. Fidelidade e lealdade são palavras que se assemelham. E aqui nós temos a sinceridade, nós temos a fidelidade e a exatidão em cumprir obrigações. Por exemplo, o que seria
a lealdade no sentido assim, bem amplo. Significa que quando você erra e fala, você talvez não tenha sido tão fiel assim, mas foi leal. Embora a fidelidade esteja dentro da lealdade. Porque a fidelidade às vezes está dentro da palavra acordo. Acordo. Você pode ser fiel a uma empresa durante o tempo que você estiver naquela empresa. Você é fiel no casamento enquanto estiver dentro do contrato de casamento. Seria um acordo. Agora, a lealdade é algo que vem lá de dentro, que nasce no caráter. A lealdade, de acordo com o que vimos originais, que é o que pensa-se está em foco aqui, é aquilo que vem antes de tudo. Por exemplo, nós temos aqui algumas ideias teológicas da fidelidade e lealdade. O dicionário Strong coloca ali algumas palavras. Por exemplo, a palavra emuná, que é uma palavra hebraica. Repita comigo: emuná. O judeu, quando quer que as coisas vão bem para o outro, ele diz emuná. E essa palavra se divide em três definições. Primeiro, fidelidade. Segundo, confiança. E terceiro, lealdade. Fidelidade, confiança e lealdade. Três princípios que devem estar no coração do homem de Deus, no coração do Pai, no coração do cristão. Mas vamos pegar essa palavra e colocá-la tudo dentro de uma única lealdade, porque dentro da lealdade tem fidelidade, dentro da lealdade tem fé, dentro da lealdade tem fidelidade, tem princípios que são gerados no coração pelo próprio Espírito de Deus. Aleluia. Olha só, a primeira pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos, relacionados à lealdade e fidelidade, é esta: Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em mim? Não estou falando você, estou falando Deus. Só você pode responder isso, porque isso aí vai testar a sua fidelidade, a sua lealdade. Segunda pergunta: temos sido fiéis ao que o Senhor nos confiou? Você recebeu um legado, você recebeu uma porção. Todos nós temos uma porção, que é dons e talentos. Aliás, 3 perguntinhas que, se você não souber responder, melhor você se enterrar vivo. De onde eu vim? O que eu faço aqui? E para onde eu vou? Se você não souber responder essas 3 perguntas, você não merece viver. De onde eu vim? O que eu faço aqui? E para onde eu vou? O que eu faço aqui está relacionado com o seu talento, sua vocação, a descoberta das preciosidades, das grandezas, um pacote de talentos e vocações que Deus colocou dentro de você. Você não tem o direito de passar por essa terra e ficar olhando a prosperidade do outro, olhando o progresso do outro. Você tem que olhar para você, porque o que o outro tem pode te ajudar, mas o que você tem vai ajudá-lo. Quem sou eu? Quem é você nessa terra? O que você faz? O que você faz? Qual é a sua vocação? Porque se você não der uma chacoalhada em si mesmo, o tempo passa, e aí você vai chegar aos 50 e diz: meu Deus, o que eu fiz? Está cheio de gente de 70 anos, 80 anos, frustrado na vida, frustrado. Conversar com um colega esses dias, assim: olha, eu faço acompanhamento, eu estou chegando nos 70, graças a Deus eu não estou nesse negócio não. Eu tenho muita visão aqui dentro que Deus colocou para fazer enquanto estou aqui na terra. Mas tem muita gente frustrada porque não fez o que devia fazer, e o tempo passou e ele está como
aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de o tempo passou e eu não entreguei, o tempo passou e eu não cumpri, o tempo passou e eu não eduquei, o tempo passou e eu não discipulei, o tempo passou e eu não sei nem o que eu ensinei aos meus filhos. Então, é necessário que você mergulhe dentro de si, porque Deus colocou dentro de cada um de nós um pacote de sementes que é só você que pode usar. Isso é dons, talentos e vocações. Temos sido fiéis àquilo que Deus nos entregou? Temos sido fiéis à nossa missão de pai, de irmão, de irmã, de pastor, de cidadão, de cidadania? Até para voltar você tem que ser fiel. Está chegando aí as eleições. Você tem que ser responsável. Você não pode voltar para um saco de cimento, uma cesta básica, ou como é que é esse negócio? Bolsa Família. Não. Sangue e fogo. Você precisa ter responsabilidade. Nós estamos numa campanha lá na igreja de um ano de oração e jejum. Começamos em fevereiro, vamos terminar em fevereiro de 2026. Um ano, todo dia tem 20, 30 pessoas orando e jejuando. E é jejum total, falar pouco, celular de lado. Se puder ficar no lugar orando e buscando a Deus, senão pode até estar no trabalho, mas fale pouco, não se envolva com nada. Qual é o objetivo? Primeiro, nação. Nós precisamos de uma interferência de Deus nesse país. Não é paulista, não é crente na Paulista e fazendo greve e brincando com esse, com aquele. O nosso negócio é nos colocar diante de Deus. Aleluia. Ensinar a família a buscar a Deus, uma direção de Deus. Não deixar os nossos filhos serem alvos, manipulados por esses fanáticos da ideologia que afasta Deus das pessoas, afasta a família, afasta a responsabilidade de exercitar a fé no Senhor. Não, nós precisamos buscar a Deus para que haja uma interferência lá dentro de casa. Dentro de casa. Dá até vontade de citar o que Assuero falou para todo mundo: que cada um seja homem na sua casa. Nada a ver com machismo, mas no sentido de responsabilidade, no sentido de educar, de ser um homem de Deus, tal qual os filhos olhem e digam: esse meu pai é um homem de Deus, essa minha mãe é a mulher de Deus. Aleluia. O mundo está carente de referenciais. Tem muita gente que lamentavelmente está sem referencial. Mas aqui volta a pergunta: temos sido fiéis ao que o Senhor nos confiou? Terceira pergunta: nosso coração está no serviço de Deus? Temos sido sinceramente envolvidos na sua obra? Ou o nosso coração está em outro lugar? Porque é o seguinte: esse rostinho lindo, tem muita gente bonita aqui, mas não se engane, o tempo passa, as rugas chegam, o cabelo fica branco. Não adianta fazer bariátrica. E agora tem o... como é que é o nome da... Na reunião de pastores outro dia, 5.000 pastores, os pastores só falavam essa língua estranha. Falei: gente do céu, só dá isso. Mas não adianta, o tempo passa, você é terra. Pastor Luiz Gonzaga dizia, eu sempre repito isso: a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra te dá ouro, te dá prata, tudo que você tem vem da terra. Tudo que você tem na terra é extraordinário.
e você quer admirar Deus, adorar Deus, vá trabalhar na terra. Está na hora dos jovens sair da cidade e trabalhar no campo, porque hoje em dia é tudo na máquina. Eu vou lá para o meu, onde eu nasci, que é a primeira colônia italiana, lá tem os alemães e os italianos. Aí eu saí de lá, era tudo na enxada, na pá, na foice. Hoje não tem mais isso. Hoje você vai lá para colher café, tem uma máquina, para isso aqui, é só apertar botão, sabe? Tem uma maquininha que abre a cova. Plantar café, por exemplo, que é o nosso caso lá no Espírito Santo, a máquina abre a cova, depois eu falei, Jesus, eu vou começar a plantar café de novo. Porque tem umas terras lá que precisa plantar. Então, está na hora de voltar para o mato, voltar para a terra e produzir. Não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu até perdi o fio da meada que eu estava falando, mas espera aí. Fiquei empolgado com a terra, com a terra. Mas a questão da lealdade, vai voltar aqui, eu vou falar de novo. A questão da lealdade está relacionada exatamente com essa precisão educacional dentro de cada um de nós, desse talento que Deus nos deu, dessa fidelidade que Deus te deu, de colocar para fora o seu talento e a sua vocação. Então é importante saber se o nosso coração está mesmo na obra de Deus, se o nosso coração está mesmo envolvido com aquilo pelo qual fomos chamados. Então veja bem, Deus é confiável. Você pode confiar em Deus. E nós também deveríamos ser confiáveis para Deus. Deus olhar para você e falar o que ele falou de Jó. Que não é? Poucas pessoas têm o privilégio que Jó teve. Você viu meu servo Jó? Fiel, dando testemunho de Jó para Satanás. Entende? Então aquele que é leal deve ser digno de confiança, deve colocar em prática essa lealdade que está dentro dele. Primeiro, se você é leal, é fiel, aquele que é leal e é fiel está presente para ensinar, para educar, para evangelizar, para falar, para dar exemplo. Aquele que é leal não está distante. Um pai distante, uma mãe distante, não vai trazer os benefícios reais e necessários. Nós estamos numa época que os pais não têm tempo para os filhos. É uma coisa terrível. As mães, nem mães, tem mães que deixam seus filhos para lá e vão trabalhar. Nós estamos vivendo uma época em que a correria da sociedade, o amontoado de responsabilidade que nós criamos para nós mesmos, estão nos devorando, estão nos destruindo. Hoje eu li o seguinte: quer mais de Deus, faça menos. Falei, mas como é isso de novo? Quer mais de Deus, faça menos. Desapegue de tanta coisa que você deixou grudar em você, porque hoje em dia, se você não tomar cuidado, você não tem tempo nem para ir para a igreja. Porque tem gente que não tem tempo para ir para a igreja, mas veio o futebol aí. Eu sou brasileiro, tá bom? Mas veio o futebol na hora do jogo, a maioria trocou o jogo pelo culto. E a Bíblia diz, sepultado com ele pelo batismo. Se você foi sepultado, você está o quê? Toda pessoa que desce as águas, ele morre. Foi sepultado. Se você foi sepultado, você tem mais alguma coisa do lado de cá? É claro que falar isso para jovem, para gente que é complicado, mas é a questão das prioridades que nós devemos dar para Deus. Quer mais de Deus? Se apegue menos às coisas materiais. Não é que você vai ser irresponsável, mas busque mais a Deus. Porque o mundo precisa de mais um homem de Deus, de mais uma mulher de Deus. O mundo precisa de mais gente que anda com Deus. Aleluia. A sua presença
em casa, sua presença na igreja, sua presença com os filhos, para o lazer, a sua amabilidade para com os filhos. Isso é importante e fundamental. Você brincar com o filho, sair no parquinho com o filho, passear com o filho. Como diziam os mestres, ou como eram os talmidins, lá na antiguidade, você caminhava com o mestre, ou então caminhava com os filhos. O estilo peripatético de educação, que não estava preso a uma sala de aula, mas à medida que o mestre andava, os discípulos também andavam, e eles iam aprendendo da própria natureza. É o estilo de educação teológica de Jesus. Jesus não estava preso a uma sala de aula. A sala de aula era a natureza, eram as coisas que aconteciam, porque a ciência, a revelação, o chamado estava dentro dele. Eu quero dizer, quando o chamado de Deus, a vocação de Deus, a presença de Deus estiver dentro de você, tudo vira uma sala de aula. Aleluia. E o cristianismo é isso. O cristianismo não é para a gente ficar preso dentro de quatro paredes, querendo dar espetáculo de milagres, espetáculo de música. Tudo isso é importante, mas a nossa obra é lá fora, é nas ruas, nas praças, nas calçadas, nos lares. Isso é cristianismo. Já pensou? Você chegar aqui na igreja um domingo desse e o pastor dizer: olha, o culto hoje vai ser lá na praça. Aí vai esse coral lindo aqui, que eu lembrei de Débora Ivanov, que cantava esse hino, uma russa que já está lá no céu. Vai o coral, vai os jovens, aí o culto na praça. Eu estou com vontade de fazer isso lá na igreja, é que eu sou meio doidinho mesmo. Então, eu até disse outro dia na igreja, se dependesse de mim, a gente só vinha para a igreja de 6 em 6 meses. Eu mandava cada um num país, para um estado, de 6 em 6 meses, voltava para dar um relatório e fazer um culto. Mas isso é coisa de gente que não está aqui na terra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus tinha esse princípio dentro de si, que é o princípio que tem que estar no coração do pai e da mãe. Pastor, até que horas eu tenho, que eu já estou perdido de morar. Jesus saía com seus discípulos. Eu estou dizendo isso para exemplificar essa fidelidade de ensino, de educação entre pais e filhos. De repente, nas suas caravanas missionárias, Jesus parava, imagina comigo, e ficava olhando para o céu, e todos paravam com ele. Eu estou imaginando uma cena dentro dos evangelhos. Aí alguém talvez perguntasse para Pedro: Pedro, o mestre parou olhando para o céu? Está olhando para o céu, está olhando para umas aves voando. Aí quando Jesus via que todos estavam olhando para o céu, ele dizia: olha as aves dos céus, não plantam, nem semeiam, nem colhem celeiro, todavia vós valeis muito mais do que as aves dos céus. Andava um pouco mais, parava de novo. Estou imaginando uma cena nos evangelhos, porque o que está escrito ali é só a súmula da súmula. Aí talvez alguém chegasse para Pedro e disse: mestre, parou de novo, parou. O que ele olha? Olhando lá para baixo. Mas olhando o que, Pedro? Olhando lá umas flores. E eram os lírios. E quando todos paravam, olharam os lírios, sem olharem os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu igual a eles. Você percebe que quando a ciência de Deus está dentro de você, é fazendo feijão, você tira lições, é trocando a fralda do bebê. Você está trocando a fralda, que não é uma coisa muito boa. Quem gosta de trocar a fralda aqui? As meninas. Nenhuma mão levantou. Mas trocando a fralda do bebê, e ao mesmo tempo com Jesus, adorando a Deus, exaltando a Deus,
checando os seus e-mails, e ao mesmo tempo com Jesus, olhando o celular, mas Jesus ali. Porque tem gente que já separou Jesus do celular. Ainda mais com esses benditos joguinhos. Vamos dizer outra coisa. Tem crente viciado em joguinho, que fica até 3 horas da manhã. Jovens, viciado no joguinho. Não tem tempo para ele, mas no joguinho tem tempo. Mas se você leva Jesus, você aprende com ele. Aleluia. Quer dizer, é o ato de lealdade, é você presente. Você presente, você demonstra espiritualidade, você demonstra seriedade. Aleluia. Você mostra que gosta. Meu pai já está lá no céu há um bom tempo. Ele era marceneiro, além de pastor. E eu sempre ia lá na marcenaria dele. E às vezes ele tinha trabalhado o dia todo, não era dia de culto. E eu falava, mas pai, o senhor trabalhou o dia todo aqui, o senhor não está cansado? Ele passava a mão no queixo assim, meu filho, eu gosto de fazer isso. Quer dizer, é você ter amor por aquilo que faz. Claro, eu estou trazendo aqui para o lado do ensino. Amor. Quer dizer, é você estar presente. Glória a Jesus. A característica dessa presença é fortalecer, é dar suporte. Dar suporte. Você está ali para fortalecer, para dar suporte, para sustentar, para deixar uma marca, deixar um legado na vida do seu filho e da sua filha. Depois, quem é leal, quem é fiel, investe com amor no crescimento do filho e da filha. Investir. Qual é o maior investimento que um pai pode fazer na vida de um filho? Quem sabe? Educação. Investir. Mas não é na educação simplesmente a questão da intelectualidade. Porque tem gente que sabe muito,